Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isso, ou seja, acerca da morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deus seja louvado, e que nós possamos estar atentos para ouvir sua palavra. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos sabem que o reverendo Ross está pregando sobre as parábolas. Fala aí do rei Jesus, os princípios do reino. E eu vou pregar num milagre que também aponta para Jesus como rei, que tem poder sobre tudo, sobre a natureza, sobre fatos naturais e sobrenaturais. Pela manhã o reverendo falou sobre a importância da oração. E hoje a oração nos leva à ação. Nós não podemos agir sem orar, mas quando nós oramos, queremos agir. Porque a batalha é vencida não no vale da ação, mas no monte da oração. Nós já estivemos no monte da oração, agora vamos para o vale da ação. Lembram do texto de Êxodo 17? Moisés falou: Josué, vai lá no vale, vai lutar. Eu vou ficar aqui no monte, eu e Ur, nós vamos orar. Enquanto eles oravam, levantavam as mãos, eles tinham vitória. Mas quando eles cansavam, derrota. Então a batalha da nossa vida é decidida não no vale da ação, mas no monte da oração, da adoração, ou seja, aos pés do Senhor. Então, aos pés do Senhor, nós somos fortalecidos, alimentados e preparados para agir, para trabalhar, para servir, para a glória do Rei Jesus. Assim como hoje, no tempo de Jesus, havia multidões famintas. Famintas não somente de pão para o corpo, mas de pão para a alma. Outra semelhança é que, assim como os discípulos, nós hoje somos rápidos para transferir as responsabilidades para outro. Aquilo que é a nossa responsabilidade, nós queremos transferir para outras pessoas. Os discípulos falam a Jesus: essa multidão aí está faminta, é muita gente, deixa eles ir embora. Ou seja, mestre, deixa eles se virar sozinho. Mas os discípulos se esqueceram que o ser humano, sozinho, a sua própria sorte, é como uma ovelha que não tem pastor. Assim como Jesus encontrou os discípulos nas suas necessidades, ele queria, através daqueles discípulos, também atender a necessidade de outras pessoas. E os discípulos precisavam entender que eles foram encontrados por Jesus nas suas necessidades, e agora Jesus ia usar os discípulos para abençoar outras pessoas. Então Jesus quer fazer o mesmo hoje, trabalhar em nós e através de nós para abençoar outros. Este milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, bem como outros milagres realizados por Jesus, aponta para a sua messianidade. Ou seja, Jesus é o Messias, é aquele que veio para curar, libertar os cativos do diabo, para alimentar os famintos, para restaurar todas as coisas. Jesus é o pão da vida que alimenta a nossa alma, mas também o provedor das nossas necessidades materiais, temporais. Porém, neste mundo, por causa da realidade do pecado, ainda lidamos com multidões famintas, famintas de pão, sobretudo famintas do pão da vida, da palavra de Deus. Porque nem só de pão virá homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós encontramos hoje multidões famintas. Por isso, somos
chamados por Cristo para alimentar essas multidões famintas. Aquelas pessoas que gostam de ouvir a mensagem anotando, como a minha esposa, então anota aí o tema: alimentando as multidões famintas. A primeira pergunta que surge é: por que alimentar as multidões famintas? Por que alimentar as multidões famintas? Porque, queridos, sempre neste mundo, sempre haverá multidões com necessidades reais e profundas, necessidades materiais e espirituais. Os versículos 13 e 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Por que alimentar as multidões? Porque neste mundo de pecado, sempre haverá multidões, pessoas com necessidades reais e profundas, necessidades materiais, sobretudo espirituais. As multidões vinham até Jesus e ele curava, e ele se compadecia delas. Por onde Jesus passava, as multidões iam até ele. É claro que às vezes as multidões fugiam quando ele apertava o sermão, mas as pessoas iam e Jesus tinha compaixão. Não precisamos ir longe. À nossa volta, pessoas morando nas ruas, com fome de pão, sobretudo com fome da palavra de Deus. Outros estão trancados em suas casas, em condomínios de luxos, com a despensa abarrotada de comida, mas com a alma vazia, o coração inquieto, sem Deus, sem esperança, e às vezes querendo tirar a sua própria vida. Temos no Brasil, o que nós falamos, os 8 segmentos menos evangelizados. Quais são? Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, imigrantes, sertanejos, ricos dos ricos, pobres dos pobres, surdos com aqueles que têm deficiência audiovisual, pessoas com necessidades especiais. Cerca de 9 milhões dessas pessoas, apenas aí 1% deve conhecer o Evangelho. São multidões que necessitam de alimento. Lá na Guiné-Bissau, ainda temos grande concentração de pessoas, e aí vocês viram no mapa religioso, 90% da população ainda não tem Jesus Cristo. Na verdade, 94%, 95% da população ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há grandes necessidades reais da palavra de Deus, necessidades materiais, há uma infraestrutura precária, há grandes necessidades. Lá na Guiné-Bissau também, multidões aflitas. Por isso nós temos que atender e ser instrumento de Deus para alimentar, para socorrer, porque sempre haverá multidões aflitas. Não? Havia no tempo de Jesus, houve no decorrer da história, há hoje, e nós temos que abrir nossos olhos. No capítulo 9 de Mateus, Mateus registra lá: Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, curando os enfermos, e vindo as multidões, se compadeceu. Ele via as multidões. Seus olhos, seu coração estava aberto para ver as pessoas nas suas necessidades, porque ele as considerava ovelhas que não têm pastor. E uma ovelha sem pastor, ela pode ser devorada pelo lobo, ela pode cair no buraco, quebrar a perna, ela pode ser furtada, roubada. Assim estávamos nós espiritualmente perdidos, e o inimigo das nossas almas queria nos tragar, mas Jesus nos alcançou. E nós temos, queridos, que ver, abrir os nossos olhos, erguer os nossos olhos. Por isso que a igreja tem que estar sempre uma igreja de olhos abertos, de portas abertas, e agora pelas mídias sociais com seus membros. Não pode ser uma igreja em si mesmada, ou seja, que ora somente para o seu umbigo. Ela tem que orar para além das 4 paredes, para ver. E nós nas ruas, por onde passamos, na internet, temos que ver que há uma multidão aflita, precisando de alimento, sobretudo alimento espiritual. Lá na Guiné-Bissau, eu vou citar muito porque é a nossa realidade,
dias difíceis, cruéis, como nós estamos vivendo, cada vez mais as pessoas estão aflitas, com medo. Lá nós dizemos dias medonho, cusa medonho, mufunesa garante demais. São dias escuros, tenebrosos. Mas no dia mais escuro, mais tenebroso, a luz de Cristo ainda brilha. Por que alimentar as multidões? Porque sempre haverá multidões famintas aí. A segunda pergunta é: quem vai alimentar as multidões famintas? Quem vai alimentar? É eu, é você, nós, é a igreja. O versículo 15, 16. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. Os discípulos queriam dar um jeitinho de falar: não, isso aí não é conosco, o negócio não é conosco, Jesus. Manda essa turma embora. O dia está adiantando, está ficando tarde, manda eles ir comprar comida. Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhe vós mesmo de comer. São vocês que vão alimentar. É eu, é você, é a igreja. Somos nós. O interessante é que os discípulos queriam transferir as responsabilidades que eram deles. E às vezes nós fazemos isso. Dizemos: não, isso aí é problema do governador, é do prefeito, é do vereador, é do presidente. Hoje, cada vez mais, todo mundo quer transferir a culpa para alguém. E vamos ficar em casa tranquilo, a culpa é de alguém. De fato, essas pessoas, governadores, têm suas responsabilidades, em alguma medida. Mas, espiritualmente, nós, como igreja, temos a nossa responsabilidade. O nosso papel como instrumento de Deus para abençoar vidas. Jesus enfatizou a responsabilidade da igreja, dos discípulos, a nossa. Dá-lhe vós mesmo de comer. São vocês que vão alimentar essa multidão. Aquilo que vocês não puderem fazer, o milagre, eu vou fazer. Mas vocês vão ser instrumento em minhas mãos. A igreja é parte da solução para os problemas da humanidade, queridos. Digo é parte porque ela é um instrumento de Deus para alimentar as multidões famintas. Nós somos chamados por Cristo para amar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, ações práticas devem sair das nossas mãos para alimentar os famintos, principalmente os que estão famintos da palavra de Deus. Nosso chamado maior é para pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, para alimentar os famintos espirituais, mas também o Evangelho tem implicações sociais também, e naquilo que nós pudermos fazer para amenizar o sofrimento humano, também somos chamados para isso. É nossa responsabilidade, porque a ONU não vai fazer isso, pregar o Evangelho, alimentar o coração faminto espiritualmente das pessoas. É só a igreja que pode fazer, porque ela tem o Evangelho, ela foi alimentada por Jesus, o pão da vida. Que Deus nos livre, queridos, de sermos indiferentes, de querer lavar as mãos como Pilatos. Não, é nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Deus nos usa como instrumento em suas mãos. Há muitas histórias acerca do missionário inglês David Livingstone, o desbravador da África. Conta uma história que, depois da sua morte, ele trabalhou lá na África, amou tanto aquele povo, o povo amou tanto David Livingstone, que pegaram o coração. Não, o coração vai ficar aqui, vamos enterrar aqui. O corpo pode levar para a Inglaterra. Seu corpo foi enterrado está lá na abadia de Westminster. E muita gente que vai lá, até ainda se emociona e são despertados para o trabalho missionário. Mas conta uma história que, depois de muitos anos da sua morte, outros missionários passaram naquelas aldeias lá no interior da África, onde David Livingstone passou, e eles começaram a pregar o Evangelho, e eles perguntaram para os nativos: vocês conhecem Jesus? Vocês já conhecem Jesus? Ele falou: não, nós conhecemos muito bem, ele morou aqui conosco. Eles estavam se referindo àquele missionário. Não, ele tinha barba, ele morou aqui conosco. Alguém que, pela graça de Deus, era um pecador falho, mas procurou viver a realidade e assumir a sua responsabilidade como um representante de Jesus naquele local.
E a pergunta é, será que nós, como igreja, nós temos de fato agido como Jesus agiria nesse tempo? Nessa situação que as pessoas estão vivendo. As pessoas poderiam notar que Jesus está no meio delas, que a igreja de Jesus, o instrumento de Deus para abençoar, para alimentar essas pessoas famintas. Espero que sim, queridos. Espero que sim. Ontem a minha esposa foi ali no mercado e tinha até, vi uma coisa bonita lá, ela me falou, uma comunidade, associação evangélica, estava lá e eles ficavam lá no caixa, deve ter combinado com o mercado, e colocavam um carrinho lá e a pessoa passava, ó, se você quiser passar um arroz, um açúcar, nós vamos fazer cesta básica para doar, para abençoar algumas pessoas. A minha esposa, como é também evangelista, fala, põe um folhetinho aí e tal. Fala, nós esquecemos o folheto, porque saímos correndo e esquecemos o folheto. Eu falei, não, eu vou lá em casa buscar um folheto, põe aí na cesta básica. Ou seja, alguma ação para abençoar pessoas, né? De alguma maneira. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas quem distribuiu o pão foram os discípulos. Jesus morreu na cruz, enviou o Espírito, deu a palavra, mas quem vai e prega, quem abençoa, quem toca as pessoas hoje, Jesus está tocando pessoas, abençoando através de nós, através da igreja. Então nós que somos chamados para abençoar pessoas aqui em São Paulo, nesse bairro, lá na Guiné-Bissau, e onde Deus coloca a igreja. Nós somos o instrumento dele para abençoar as pessoas. Somos nós que Deus vai usar para alimentar as multidões famintas de pão, do pão da vida, e também, em alguma medida, das suas necessidades materiais, emocionais. Às vezes eu vou em alguma igreja e falo de situações, as pessoas passam, mas aqui a gente não tem nenhuma necessidade, as pessoas aqui têm escola, têm comida, e nós queremos alguma coisa, além de pregar o evangelho, atender alguma necessidade. Fala, então, vá no seu bairro, pergunte para as mães que têm filhos nas drogas se elas estão precisando de aconselhamento. Pergunte para as mães que têm filhos que estão com dificuldade de passar de ano no vestibular. Tem irmãos da igreja que pode dar um curso de, como é que chama? Perdi a palavra no português aí, de reforço escolar. A maneira de abençoar, aquilo é demonstração de amor. Pregação do evangelho é anunciar Cristo, mas aquilo pode abrir portas, e aquilo não deve ser motivado apenas pela conversão, motivado pelo amor. Mas Deus pode abrir portas para você pregar o evangelho, não esqueça de pregar o evangelho. Mas que nós, como igreja, possamos ser esse instrumento de Deus na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo, para abençoar. Lá na Guiné-Bissau, graças a Deus, louvado seja Deus, que a maioria dos missionários lá, a grande força de missionários na Guiné-Bissau são de brasileiros. Uma grande massa de brasileiro. Tem muito nordestino como eu, tem mineiro, tem baiano. Então lá, paulista, carioca, tem gente de todo canto lá. Graças a Deus fazendo bom trabalho. Presbiterianos, assembleanos, batista, trabalhos sólidos lá na Guiné-Bissau. E uma das coisas que geralmente as pessoas falam, os guineenses, mesmo os que não são crentes, falam, deixa os missionários. Não mexe com eles, não. Pelo menos estão fazendo alguma coisa boa aí para o país. Deixam eles. Ou seja, ainda há essa perspectiva que pelo menos estão fazendo o bem lá. E que continue assim. E que mesmo que as pessoas não concordem, ou até zombem, mas falam, não, pelo menos eles estão demonstrando, estão de alguma forma mostrando o amor de Jesus aí, deixa eles, e vamos continuar servindo ao Senhor. Alimentar as multidões, porque sempre haverá multidões, quem que vai alimentar somos nós, a igreja. E a terceira pergunta que o texto nos desafia é, com o que vamos alimentar as multidões? O que temos nas mãos? Com o que nós vamos alimentar as multidões, queridos? É com aquilo que temos nas mãos. Versículos 17 e 18. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazemos. O que os discípulos tinham nas mãos? 5 pães. Na verdade eles não tinham nada, né? 5 pães e 2 peixinhos, era um jovem. Aí nos outros evangelhos, era um jovem bem preparado, né? Às vezes os adultos são meio
E um jovem lá tinha 5 pão e 2 peixinhos, um rapazinho. E aí foram chamar e descobriram. Mas aí, representando os discípulos, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. É isso aí que eu vou usar. É aquilo que vocês têm nas mãos. E o que nós, igreja, temos nas mãos? Primeiro temos a palavra de Deus, para pregar, para anunciar a palavra de vida. Temos o evangelho da graça de Deus, que anuncia que em Cristo há esperança, a salvação. Nós temos o evangelho da graça para pregar. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, que nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não pode fazer missões, não tem como agir no mundo, porque a conversão é uma obra sobrenatural, é uma obra do Espírito. O novo nascimento é operado pelo Espírito. Mas não, o Espírito Santo está conosco. Jesus foi para a glória e enviou o Espírito. Ele está conosco. Esse é o maior recurso de Deus para missões. Não é o dinheiro que a igreja tem, e é bem-vindo, precisamos. Não são os pregadores eloquentes, os bons músicos que essa igreja tem, louvado seja Deus. Mas o maior recurso que a igreja tem para missões é o próprio Espírito Santo de Deus com ela. Ele falou, eu vou estar com vocês. Ele deu o grande desafio, ide, portanto, fazer discípulos, mas ele fez uma grande promessa, eu estou convosco, estarei convosco. E para que se cumprisse a promessa, ele foi ao Pai, vou mandar o Espírito. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não adiantava os discípulos sair pregando sem o poder do Espírito. E eles ficaram orando, esperando. No capítulo 2 de Atos, nós temos lá descido o Espírito Santo, e a partir dali Pedro se levantou e começou a pregar, 3.000, 5.000, e Deus foi agindo. Nós temos o Espírito Santo conosco. Somos crentes, reformados, mas cremos que o Espírito Santo age em nós e através de nós. E aí nós temos que ter cuidado, né, quando crente, pastor presidente começa a falar do Espírito, esse é meio... Mas o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, que glorifica a Cristo, conduz a Cristo. Não podemos cair no extremo de desprezar a pessoa do Espírito Santo, mas também de falar tanto da pessoa da terceira Trindade e esquecer que ela aponta para Cristo. Cristo é glorificado, o Espírito conduz as pessoas a Cristo, glorifica Cristo, aplica a obra de Cristo no coração do pecador. E nós temos o Espírito conosco, é o que temos nas mãos. Nós temos nas mãos dons que Deus nos concede para pregar, dons de servir, de tocar, dom de aconselhar. E hoje precisamos muito trabalhar nessa área de aconselhamento bíblico, levar as pessoas a Cristo, a crescer em santidade. A igreja perdeu muito terreno e os pastores ficaram acomodados, deixaram de aconselhar os membros biblicamente. Mas é preciso. Lá na Guiné-Bissau, eu dei aula no seminário sobre aconselhamento bíblico, no curso de pós-graduação. Tudo lá é novo, né? Uma coisa dessa é uma novidade. Aqui o pessoal ouve, tem grandes oportunidades, graças a Deus, grandes pregadores, professores, e às vezes até despreza. Mas lá quando eu dei aula no seminário sobre aconselhamento bíblico, os alunos chegaram para mim, pastor, esse negócio é bom demais, a gente tem que montar uma associação de aconselhamento bíblico na Guiné-Bissau. Fala, nossa, Deus está fazendo uma coisa além daquilo que eu imaginava. E como eles gostam de fazer estatuto, regulamento, nós vamos criar uma associação, um regulamento, para poder certificar agora as pessoas e treinar pessoas para aconselhar biblicamente. Ele vai na paz, meu irmão, Deus abençoe. É o que temos nas mãos. Nós temos, graças a Deus, nas nossas igrejas presbiterianas, temos médico, dentista, cabeleireiro, que pode ser usado aí, irmãs, para servir ao Senhor. É o que temos nas mãos. Temos recursos que Deus nos dá para poder investir na igreja, na obra missionária, na pregação do Evangelho. Vamos pôr nas mãos de Jesus. Deus vai abençoar. É o que temos nas mãos. É o que temos nas mãos. E é isso que Deus vai usar para abençoar os famintos, para glorificar o seu nome. Lá, além de nós pregarmos o Evangelho, e temos alguns projetos sociais, como nós falamos, e um dos projetos sociais que a gente vê com mais possibilidade, não é ficar dando comida ou dinheiro, são escolas e
cursos de formação. E algumas crianças que chegaram na nossa igreja há muito tempo atrás, hoje cresceram, alguns se tornaram pastores, e aqueles que não têm vocação pastoral, ministério, nós fizemos algum esforço para colocar eles na faculdade, na universidade. Então nós temos os primeiros formados em direito, pedagogia, então agora tendo condição de dar dízimo na igreja e também de ajudar outros guineenses para estudar, para se formar. É o que nós temos nas mãos. Não podíamos fazer muito, pegar um ou dois da igreja e investir, através de recursos que irmãos do Brasil mandaram. Vamos repartir e abençoar nesse sentido, é o que temos nas mãos. Graças a Deus, alguns já se formaram e agora estão abençoando outros. Coloque sua vida, seus dons, meu irmão, na presença de Deus, Deus vai usar. Lembre-se, aquilo que temos, que aparentemente parece pouco, colocado nas mãos de Jesus, Ele vai abençoar e multiplicar. O que eram 5 pães e 2 peixes? Nada, para alimentar uma multidão de 5.000, só os homens, fora crianças e mulheres. Então, podemos aí colocar quase 15.000. O que eram 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela grande multidão? Mas aquilo foi colocado nas mãos de Jesus, diz o texto que Ele abençoou e multiplicou. Aquilo que parece insignificante, colocado no altar de Jesus, na presença de Jesus, Ele abençoa e multiplica. Você pode falar, meu irmão, minha irmã, que nos ouve e nos assiste na internet, ou que está aqui presente, pastor, além do meu dízimo, eu tenho uma oferta de R$50, é muito pouco, estou até com vergonha de entregar para o missionário, de mandar para aquele projeto, não vai fazer diferença. Minha irmã, meu irmão, coloque na presença de Jesus. E Ele vai abençoar, vai multiplicar. Quem sabe não vai usar o seu exemplo para que outro coloque 10, 50, aí não vai ser mais 50, vai ser 100, 200, 1.000. E assim vai abençoando e multiplicando. Coloque nas mãos de Jesus. Pastor, eu até queria ser missionário entre os povos indígenas, até queria ser missionário entre os muçulmanos, entre os moradores de rua, entre os imigrantes bolivianos, mas eu já sou velho. Não, eu sou muito novo. Eu não tenho muita formação. Meu irmão, fala assim, eu estou aqui, eu tenho minhas limitações. Quando eu me apresentei ao meu conselho, em 1994, pela graça de Deus, conheci a Cristo em 93, mas em 94 eu já queria pregar, falei, eu quero ir para algum lugar onde eu possa ser preparado. Aí o pessoal, ele é doido, manda ele embora, ele é doido, deixa ele ir. Aí eu me apresentei no conselho em 1994, não tinha nada para apresentar, não tinha nada. Mas o pessoal falou, não, ele é doido, então se ele ficar aqui vai dar muito trabalho, deixa ele ir. Aí mandaram eu para o IBEL, graças a Deus. Mas não tinha nada, tinha disposição, falou, eu quero pregar. Falei, mas você é muito novo. Falei, não, eu quero pregar o Evangelho. E qual a sua posição escatológica? Eu não sei, eu quero pregar Jesus. sabia ainda milenismo, eu não sabia não, mas... quero pregar Jesus, então vai. É o que eu tinha, mas graças a Deus, Deus usou o que eu tinha na disposição. Até hoje não tem muita coisa, mas Senhor, eu tenho minha vida aqui nas tuas mãos, que Ele tem usado, pela graça dEle. Então, queridos, é o que nós temos nas mãos, é com aquilo que temos nas mãos que nós vamos alimentar as multidões. Jesus tem nos dado a sua palavra, o Evangelho, tem nos dado dons, recursos, tem nos dado o seu Espírito conosco, para que a gente possa assim usar para alimentar as multidões famintas do pão da vida, da palavra de Deus, de encorajamento, de repreensão e também de necessidades temporais que as pessoas têm, porque o Evangelho, ele atinge a pessoa toda, o homem todo, e a igreja pode e deve agir também nessas áreas para a glória de Deus. Para terminar, uma última pergunta. Como vamos alimentar as multidões famintas? Seguindo as orientações de Jesus. Não adianta ter empolgação, ter vontade e querer fazer de qualquer jeito. Nós, como igreja, somos a igreja de Jesus, temos que seguir as orientações de Jesus. Aí você vai ler 19 a 21, e o texto deixa claro que nós temos que seguir as orientações de Jesus. 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva,
Tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, retendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Os outros evangelistas ainda falam, Jesus deu as orientações mais específicas. Manda sentar de grupo de 50 em 50, vai repartindo de forma ordeira, organizada, porque o reino de Deus é um reino de ordem, é um rei que reina. A ordem, a decência, a organização. Desde a criação, Deus criou dia, sol, noite, dia, homem, mulher. É um Deus de distinção de ordem, né? É o princípio da criação. Jesus, mesmo fazendo um milagre, falou, não, esse negócio, não, tem que organizar a bagunça aqui. É muita gente, uma multidão. O nosso serviço ao próximo tem que ser baseado no ensino de Jesus, na palavra de Jesus, na orientação de Jesus, não pode ser de qualquer maneira. E muitas vezes a igreja falha na sua vontade de agir, aí ouve uma palavra, vamos agir, mas quer agir de qualquer maneira. Não ora, não busca na palavra, não reflete, e acaba não agindo conforme as Escrituras Sagradas. O desafio é servir a Deus, agir, mas agir segundo os princípios de Jesus. Então a nossa motivação, queridos, para abençoar as pessoas, para alimentar as multidões, não são as pessoas em si primeiramente. A nossa motivação sempre é a glória de Deus, é Jesus. O nosso alvo maior é Jesus. Nosso alvo maior é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. Não é primeiramente porque há pessoas morrendo e indo para o inferno. E isso deve morrer no nosso coração. Mas o que deve mover primeiro no nosso coração é a glória de Deus, o Deus que nos salvou, que nos ama. É para Ele que nós vivemos, existimos. E se vamos servir as pessoas, servimos por causa de Cristo primeiramente. Porque as pessoas têm suas dificuldades, como nós, têm seus pecados, defeitos. E às vezes vai muita gente para missões com muito romantismo, né? Eu amo aquele povo, eu vou por causa daquele povo. Aí chega lá no campo missionário, aí o povo fede, o povo rouba a sua casa. Aí fala, nossa, eu pensei que todo mundo ia me abraçar porque eu vim aqui servir. Ele pensa que ele é o salvador da pátria. Ele se esquece que o Salvador é Jesus. Ele não vai poder resolver todos os problemas do povo. Ele não vai poder resolver o problema da fome, da miséria. Ele nem foi chamado para isso. Ele não é o salvador da pátria, ele é um missionário, um servo de Deus, que tem que servir conforme a orientação de Jesus. Então nós temos sempre que lembrar, somos imitados, o salvador é Jesus, é Ele que abençoa, que alimenta, somos um instrumento. E se queremos servir, temos que servir segundo a orientação de Jesus. Jesus falou, vocês vão fazer dessa maneira, eu vou multiplicar, eu vou fazer uma coisa que vocês não podem, vou fazer um milagre, mas vocês vão distribuir, façam assim, aí quando sobrar, não desperdicem, porque nós temos que ser bons mordomos das bênçãos de Deus. Há muita gente passando fome, há muita necessidade, então isso aqui pode abençoar outras pessoas que não estão aqui. Então usem com sabedoria, não sejam desperdiçadores das bênçãos de Deus, usem com sabedoria, tudo a orientação de Jesus. Vamos fazer uma coisa, vamos otimizar o recurso, as pessoas, para fazer bem feito, para a glória de Deus e para poder alcançar mais pessoas. Vamos economizar ali, não mas para poder abençoar mais pessoas. E aquilo que sobrar, vamos guardar e abençoar. Temos aqui 2 violões, tem um violão que não sei nem ser usado, está em bom estado, pode ser doado, abençoar a outra igreja, uma missão. Não vamos doar coisa quebrada, ruim, né? Porque tem gente que pensa que doação é coisa que não serve, né? Não serve, está lá quebrado. É uma coisa boa, né, que você usa, se não tiver bom, conserte, dê uma coisa em bom estado. Mas, sei lá, não está sendo usado ali, pode ser usado. É desperdício você ter lá coisas que não glorifica a Deus, né? Está lá uma coisa que pode ser usada para a glória de Deus, ou outro irmão, uma pessoa que pode usar aquilo lá para crescer na vida, para conhecer a Cristo. Vamos abençoar. O nosso problema muitas vezes é que nós queremos fazer da nossa maneira, né? Pastor, eu quero não, mas tem que ser do meu jeito. Não, é do jeito de Jesus, da maneira de Jesus. Temos que servir segundo Jesus orientou. E muitas vezes nós queremos da nossa maneira. Não buscamos os princípios bíblicos para a nossa ação evangelística, missionária. Às vezes vamos entregar um folheto que a gente nem lê o que está escrito lá, está entregando. De repente alguém pergunta, o que é que... Não, deixa eu ver. Ele nem sabe o que está escrito lá.
Ou às vezes quer fazer um projeto social somente com o intuito de fisgar as pessoas. Se ninguém se converter, ele desanima, ele não vai fazer mais, porque como ninguém se converteu, ou seja, a motivação está errada. A motivação do projeto social não é evangelismo. A motivação é o amor. E nós vamos servir e fazer o bem por causa de Cristo, do amor que temos para Ele, para o nosso próximo. Independente das pessoas que gostarem ou não, ou se vai responder ou não. É amor. Agora, isso pode abrir o coração, abrir portas para você pregar o Evangelho. E isso não vamos deixar de evangelizar. Evangelizar não é fazer ação social, é pregar o Evangelho, pregar Cristo morto e ressurreto. É a palavra. E nós, quando fazemos o bem, não fazemos primeiramente para que as pessoas se convertam. Porque se ninguém se converter, a gente desiste e não vai fazer o bem. Ah, não vou parar esse projeto ali porque ninguém se converteu ainda. Então a motivação está errada. Quem converte é Deus. A gente prega a palavra e prega a tempo, fora de tempo, e prega, e Deus que vai dar os frutos. E vamos servir, vamos fazer o bem, motivado pelo amor. Amor que temos para com Deus e para com o nosso próximo. Independente da resposta dele, se ele vai achar bom, se ele vai se converter ou não, isso é outra questão. Conversão tem a ver com Deus, né? Às vezes queremos abrir uma congregação onde já há várias igrejas, tem gente lá brigando, tem igreja brigando por membro, a gente quer abrir mais uma, ou seja, não buscou a orientação de Jesus, a estratégia de Jesus, não, já tem. Não, Paulo, a Bíblia fala pregar em fundamentaleios, já tem gente pregando, igreja demais ali naquela região, vamos abrir em outro lugar, vamos plantar igreja onde não tem, entre os povos não alcançados, vamos ser sábio, ser giro, como diz na Guiné-Bissau, giro todo guineense gosta de ser giro, eles gostam de usar essa palavra giro, é outra palavra, giro é sábio. Um micedo giro é sábio. Então, ser sábio na administração dos recursos de Deus. Vamos agir, e vamos agir segundo as Escrituras. Para encerrar, queridos, nosso tema, alimentando as multidões. Por que devemos alimentar as multidões? Porque haverá sempre necessidades, multidões famintas. Quem é que vão alimentar? Somos nós, a igreja. Com o quê? Com aquilo que temos nas mãos. Com aquilo que temos nas mãos. Como? Segundo a direção, a orientação de Jesus. Então eu termino dizendo o seguinte: como no tempo dos discípulos, há multidões famintas hoje. Tanto de comida para o corpo, como de comida para a alma. Há pessoas famintas. Deus quer nos usar como instrumento em suas mãos para abençoar essas pessoas. Tanto as que estão perto de nós, como aquelas que estão longe. Sejamos testemunhas de Jesus onde estamos. E oremos, enviemos pessoas para serem testemunhas de Jesus onde nós não podemos estar. Coloquemos nossa vida à disposição do Senhor para ser enviado ao mundo em missão. Isso é o conceito que está sendo muito usado hoje, na igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que não somente envia missionários, mas que ela própria entende que todos os seus membros são enviados ao mundo em missão. Todos nós estamos servindo a Deus. É claro que por causa disso, algumas igrejas, então nós somos missionários, estamos fazendo missão, não precisamos enviar. Antigamente queria enviar para ser missionária e deixava de atuar na sua localidade. Agora alguns querendo ser missionário, não, já que todo mundo é missionário, para que enviar para outro lugar? Vamos fazer missão aqui. Então entenda, nós temos que ser uma igreja que envia para outros povos, porque temos que fazer discípulo de todas as nações, mas temos que entender que todos nós somos enviados, estamos ao mundo em missão, como testemunho de Jesus. Alguns como os missionários de tempo integral, ou num país específico, mas toda a igreja é chamada para ser testemunho de Jesus onde está. Então nesse sentido nós somos enviados. Às vezes a gente esquece, pastor, é preciso até mesmo, da mesma maneira que a gente chega e pega um missionário e ora para aquele, pelo menos uma vez por ano, acho que no começo do ano, qualquer época, chamar a igreja, lembrem-se, vocês têm um chamado no mundo como testemunho de Jesus, vou orar por vocês, para vocês, quando estiverem trabalhando, estudando, lembrem, não são ali somente para ganhar dinheiro, para tirar um título de bacharel, de doutor, mas ali vocês são primeiramente testemunho de Jesus, são enviados, então vou orar por vocês. Então, queridos, coloquemos a nossa vida à disposição do Senhor. Além de dar o Evangelho como solução de Deus para os pecadores famintos, podemos fazer algo para suprir as necessidades de muitas pessoas que estão aí em situações difíceis, perto e longe de nós. Busquemos em Jesus orientação para o nosso trabalho, para o nosso serviço. Procuremos servir conforme Jesus nos ensina na sua palavra. Busquemos a sua orientação, a sua capacitação, a sua direção.
E peçamos que Ele multiplique nossos dons, recursos para a sua glória, para abençoar as pessoas. Fala, Senhor, é isso que nós temos, são esses dízimos e ofertas que nós temos, são essas pessoas, são esses pianos, são esses equipamentos, são esse departamento de mídia. Senhor, faz com que isso chegue em cada canto do Brasil e do mundo. É o que nós temos, Senhor. Como diz um jovem, é o que temos para hoje, né? E aí, de vez em quando a gente quer olhar aqui para os irmãos aqui, sentindo falta, mas saber que há muitos irmãos nos acompanhando, e é uma bênção, né? E até mesmo, tem uns amigos lá de Araraquara que falaram que eu vi também a mensagem. Se estiver ouvindo, que Deus abençoe vocês aí. Como faremos diferença, né? Lembremos, diante de Deus, queridos, nós somos todos mendigos. A diferença é que somos mendigos que encontramos pão, comida. E agora, alimentados por Jesus, podemos alimentar outros. Como o reverendo Rossi gosta de citar o Baxter, né? Richard Baxter, moribundo, pregando a moribundo. Nós somos alimentados agora, mendigos que foram alimentados, que podem alimentar outros. Diante dessa mensagem que nós acabamos de ouvir, qual deve ser a nossa resposta? O mínimo que podemos fazer é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida como tu queres. Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho muita coisa para apresentar. Esse pecador falho, mas que quer ser usado por ti. Não somente usado. Porque Deus pode usar até uma mula, um ímpio. É bênção ser usado por Deus. Mas, primeiramente, tem que ter um relacionamento vivo com Jesus, pela oração, como nós aprendemos pela manhã. Mas aquele que tem um relacionamento vivo com Jesus, quer ser usado por Ele também, quer abençoar outras pessoas. Fala, Senhor, está aqui esse miserável pecador. Eis-me aqui. É o mínimo que nós podemos fazer por tudo que Jesus fez por nós. Agora, se você ainda não conhece Cristo, não tem um relacionamento com Deus, aí tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo, para que receba o Evangelho no seu coração, porque você não vai poder abençoar alguém com o Evangelho se você não tem o Evangelho. Nós só damos o que temos. Se você tem Cristo, você pode dar Cristo. Se não tem, é por isso que muita gente não dá, porque não tem. E há muitas pessoas que estão nas igrejas que não podem dar nada espiritualmente porque não tem ainda. E o Evangelho não é só para não crentes, o Evangelho é para crentes também. Nós temos que viver pelo Evangelho, pela graça do Evangelho, né? Tanto o não crente tem que se arrepender e crer no Evangelho, e nós somos crentes, tem que viver pelo Evangelho, pela graça de Deus, não confiado na nossa justiça, mas na justiça de Cristo. Então, se você não tem a justiça de Cristo, o Evangelho no seu coração, receba para que você possa dar e abençoar outras pessoas, verdadeiramente, em nome de Jesus.